Olá, bom dia a todos. Estamos aqui novamente na nossa rubrica 2 dedos de conversa. Hoje temos connosco como convidado o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Oeiras, que faz um trabalho extraordinário. Com certeza muitos de vós vivem neste município e têm a oportunidade de testemunhar a forma como a Carta Educativa expressa os desígnios do Conselho, como a rede escolar está organizada e como esta Câmara coopera a nível central com o Ministério da Educação no sentido de providenciar mais e melhor educação para todos os municípios do Concelho de Oeiras, que é, como sabem, um dos concelhos da área metropolitana de Lisboa, portanto com população escolar desde a primeira infância até ao ensino secundário. Tem também ensino superior, naturalmente, no concelho e têm algo que eu reputo muito importante, que é a produção de investigação e a produção, o registro de patentes, portanto, ao nível da propriedade industrial. E eu gostava de perguntar ao Sr. Vereador algo que tem estado muito na ordem do dia e é até um dos motivos desta grande greve dos professores, não é? Que é a municipalização da educação. Eu gostava que nos desse a sua opinião acerca desse tema e que nos falasse um pouco sobre a relação das autarquias no papel da educação. Portanto, se concorda que deve haver descentralização, qual o papel da autarquia? Muito obrigado pelo convite, é um gosto enorme estar aqui e ter a oportunidade de termos esta conversa sobre a educação, sobre as políticas educativas, a partir daquilo que é a minha experiência em Oeiras como vereador de educação, naturalmente partindo dos meus referenciais, também enquanto pensador e investigador na área da educação, mas com a mão na massa e os pés no terreno e lidando cotidianamente com aquilo que são os problemas, as tensões e as necessidades da comunidade educativa. Indo a essa questão, mas enquadrando-a, eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer o seguinte. A importância dos municípios ou da gestão dos territórios locais naquilo que são a construção local das políticas educativas. Toda a importância. E explico telegraficamente porquê. Do que é que estamos a falar quando estamos a falar de educação, particularmente de educação escolar? Estamos a falar de um projeto político. Porquê é que é um projeto político? Porque é o modo como que nós inventamos, enquanto sociedade, para preparar as gerações mais jovens, para ocuparem os seus papéis na nossa sociedade. Nós inventamos na modernidade uma tecnologia social, que é a escola, que criou uma nova relação social, a relação pedagógica, que gerida por determinados atores, novos profissionais, que são os professores, num determinado espaço de socialização, que é a escola e que é um espaço público para alcançar esse objetivo. Este projeto político, se é político, é também, portanto, um projeto público. E se é público, é um projeto que pertence a todos. Pertence a toda a cidadania, a todos os stakeholders, a todas as partes interessadas. Isto quer dizer que na construção nacional e na construção local das políticas educativas para a satisfação das necessidades das pessoas, no contexto deste projeto político nacional, nós temos que considerar pelo menos 3 vértices que constroem este triângulo virtuoso da educação pública de uma cidadania democrática e informada. E esses 3 vértices são, obviamente, a escola, naturalmente a família, mas também a comunidade, o território. Não é? E, portanto, é nesta ligação entre a escola, os profissionais escolares, os profissionais de educação, a família e as suas responsabilidades de envolvimento e de participação
com a escola e com os profissionais do ensino e a comunidade no acompanhamento destas dinâmicas e contribuindo para os projetos educativos, é no centro deste triângulo que se constrói a educação, enquanto responsabilidade partilhada, não é? Dos três grandes vértices no acompanhamento e na preparação das gerações mais jovens, que aí se juntam nas escolas para se reconhecerem, para aprenderem a trabalhar juntos, de forma respeitosa, de forma solidária, de forma tolerante, partilhando sonhos, partilhando visões, partilhando projetos, partilhando ambições, e refletindo sobre o seu mundo e construindo grelhas de leitura para a abordagem da realidade e para a construção do seu presente e para a construção do seu futuro. E a educação pública, e quando eu estou a dizer pública, eu não me estou a fechar, portanto, à iniciativa privada, não é? Portanto, quando eu estou a falar da educação pública, estou a falar da educação enquanto projeto público de um país, enquanto projeto de uma sociedade, não é? Onde naturalmente há uma rede pública, mas há uma rede particular que é necessária, imprescindível e que acrescenta diversidade e valor aos projetos educativos da escola pública, e também uma rede solidária, e tudo isto, todos estes atores e muitos que emanam da sociedade civil, é uma rede educativa que faz parte deste grande projeto político nacional de educação. Ora, sendo este o enquadramento, não é, os municípios, as câmaras municipais podem e devem assumir a sua responsabilidade, não é? Porque enquanto poder local estão em posição de ter uma relação privilegiada com as escolas, com os líderes escolares. Estão numa posição privilegiada de poder ter uma relação com as famílias. Estão numa situação privilegiada de poder, portanto, catalisar, não é, os processos de relação entre os profissionais escolares, entre os representantes das famílias. Estão numa posição privilegiada para poder ligar isso à comunidade e às oportunidades que existem na comunidade. E não podem, nem devem, portanto, despir-se desse papel. Portanto, eu diria que os municípios podem ter hoje um papel absolutamente fundamental na educação escolar. Provavelmente o que está a originar a atual tensão que nós estamos a observar no nosso país e que motiva os legítimos protestos e preocupações dos professores e das organizações sindicais que os representam, é que talvez haja demasiada confusão no ar e talvez esteja demasiado difuso ainda aquilo que devem ser as responsabilidades que prioritariamente ou desejavelmente devem caber aos municípios, às câmaras municipais, as responsabilidades que prioritariamente devem ser exclusivas das escolas, não é? E aquelas que, por razões de coesão territorial e de coesão nacional, devem sempre estar salvaguardadas pela administração central e pelo governo do país. Eu julgo que há demasiada confusão, né, e demasiada neblina no ar sobre isto, que origina informação em sentidos contraditórios, muitas vezes origina discussões e debates tendenciosos, e eu julgo que não vale a pena estar a demonizar as câmaras municipais e os presidentes de câmara, claro, e os municípios, né? Nem vale a pena estar a endeusar a autonomia das escolas como se fosse a panaceia e a resolução para todos os problemas, porque nem é de uma maneira nem é de outra. E também não podemos continuar a ser o país que somos mais centralizado da Europa no que diz respeito ao processo de decisão sobre este projeto público nosso, da nossa sociedade, que é a educação. E, portanto, alguma coisa temos que fazer e este debate tem que ser tido. E é mau princípio, e inquina a conversa começarmos o debate com a municipalização da educação. Eu creio que esse termo da municipalização da educação terá sido provavelmente um bicho-papão que, criado
não sei bem em que circunstâncias, que se atirou para a discussão pública com o objetivo de amedrontar, não é, a classe docente e os professores, os profissionais do ensino e até mesmo as famílias relativamente à intervenção que podem ter as câmaras municipais de educação. Mas esse bicho-papão não tem razão de ser, porque, em primeiro lugar, e já vou dar alguns exemplos, as câmaras municipais podem ter um papel extraordinário como parceiros na colaboração da construção local das políticas educativas. Não é? E, em segundo lugar, aquilo que é preciso é clarificar o que é que faz sentido que fique sob responsabilidade das câmaras municipais e o que é que não faz sentido Mas nós que não fique. assistimos a essa discussão, que é lamentável, não é? Exatamente. Aquilo que nós frequentemente assistimos é um esgrimir de argumentos, na maior parte das vezes ideologicamente condicionados, portanto já vêm inquinados à partida e com pouca abertura para a discussão das coisas de forma mais objetiva. Porque eu vou dar um exemplo. E agora uma nota de parênteses antes do exemplo. Há um livro de um conhecido investigador da história da educação espanhol, que é o António Vinhal. O António Vinhal tem um livro pequenino, mas muito curioso, muito interessante, que se intitula Sistemas Educativos, Culturas Escolares e Reformas. Não é? E ele analisa, ao longo desse livro, porque é que é tão difícil mudar na educação. Em educação. Porque é que é tão difícil mudar? Porque é que se fala tanto em mudança, sendo que nada muda, ou que muito pouco muda? E ele constrói nesse livro, ou melhor, aborda nesse livro, o conceito de culturas escolares. As culturas escolares como aquilo que se aprende em contexto. Não é bem aquilo que os professores aprendem na universidade, nos cursos de formação de professores, nem as teorias pedagógicas, nem as teorias educativas em que acreditam e que estão muitas vezes na base de muitas ideias sobre a educação. Não. A cultura escolar, diz o Vinhal, o António Vinhal, é algo que os profissionais aprendem em contexto, no contexto educativo, e que se passa de geração em geração de professores, que por vezes até contraria aquilo que se aprendeu na formação inicial. Cria um conjunto de rituais, de maneiras de estar, de atitudes, de formas de atuação que condicionam a vida dos profissionais e que se cristalizam e que se sedimentam como que em camadas, formando como que uma rocha sedimentar dura, muito difícil de moldar, não é? E esta ideia, não é, das culturas escolares resistentes à mudança que o António Vinhal descreve nesse livro é uma ideia muitíssimo interessante. E eu fiz este parênteses porque me tinha perguntado sobre o papel das autarquias, portanto... Exatamente. Já me lembrei. Mas a situação é esta. Isto está estudado pela investigação educacional, no caso deste investigador na área da história da educação. E, portanto, os contextos educativos têm esta característica. Ora, nós estamos hoje a viver uma realidade no nosso tempo em que já chegámos à conclusão que cada vez mais a escola enquanto organização e os professores enquanto profissionais já não são suficientes para dar resposta a tudo aquilo que são as exigências das novas gerações. E porquê? Porque, ao contrário do que acontecia há 30 ou há 40 anos, hoje está à nossa volta uma quantidade imensa de oportunidades de aprendizagem. Há conteúdos por todo o lado. E através de um conjunto enorme de canais de informação e de comunicação. E, portanto, há imensas coisas a competir com a escola. E, portanto, de repente, não é? Aquilo que é o trabalho escolar, aquilo que é o trabalho dos professores, torna-se, digamos assim, entra num registro de comparação
não é, com um conjunto de outras coisas que existe fora da escola. E é cada vez mais difícil motivar os alunos e interessá-los pelas atividades escolares. E isto quer dizer uma coisa, que a metamorfose dos projetos educativos escolares, portanto, a transformação dos projetos educativos, qualitativa dos projetos educativos escolares, indo progressivamente mais ao encontro daquilo que são as expectativas, as vontades, as necessidades e a motivação para aprender dos alunos, joga-se muito na capacidade da escola e dos profissionais escolares interagirem com outras oportunidades educativas que estão fora da escola e com outros profissionais que não os profissionais do ensino. E aqui, uma coisa que é uma coisa que se fala há muitos anos, que é a ideia de comunidade educativa, mas que é muito difícil de operacionalizar, porque cada um anda para o seu lado, não é? Aqui, por exemplo, os municípios podem dar uma ajuda extraordinária e nós estamos a fazer isso em Oeiras, através de um programa que chamamos de Oeiras Educa Mais, não é? Ou seja, estamos a oferecer, a organizar uma oferta educativa plus, adicional àquilo que é a oferta educativa do projeto educativo escolar e que os professores estão a conseguir aproveitar com imenso sucesso. Parte do quê, por exemplo, este projeto de iniciativa é o exemplo de como um município pode ser relevante e pode participar na construção das políticas educativas locais. O que é isto? Nós entendemos que as oportunidades de aprendizagem estão no território. Em cada ponto do nosso território se esconde uma oportunidade de aprendizagem. Ela pode estar numa universidade, num laboratório científico, numa empresa, até num supermercado, num jardim, num museu, numa biblioteca, numa praça ou até num cemitério. Em qualquer espaço do nosso território se esconde uma oportunidade de aprendizagem que pode ser ativada, pode ser trabalhada, pode ser preparada, pode ser ativada e ligada de modo produtivo com aquilo que é o desenvolvimento curricular que os professores fazem nas suas salas de aula. O que é preciso? Identificar essas oportunidades e os parceiros que as podem providenciar, ativar essas experiências de trabalhar, organizar, essas experiências de aprendizagem, ativá-las, apresentá-las aos professores e criar condições para que, sempre que quiserem, os professores poderem pegar na sua turma e usufruir dessas experiências de aprendizagem. Ou sempre que quiserem, solicitar que essas experiências de aprendizagem venham à sua sala. E, portanto, e proporcionando este vai-vem, não é? E esta troca de experiências educativas que já não são só da escola, já não são só do projeto educativo escolar, já estamos ao nível do território. E então todo o território se transforma, não é, num contexto educativo. Este programa tem neste momento perto de 300 experiências de aprendizagem catalogadas no seu portal, já ultrapassou os 100 mil visitantes, as 100 mil participações de alunos e professores. Portanto, nós temos 20 mil crianças e alunos no nosso concelho na rede pública, mais uns quantos na rede particular e na rede solidária. Portanto, já ultrapassámos as 100 mil participações, dá para ver bem a adesão dos educadores. Portanto, isto é um projeto que não se esgota na rede pública, portanto, está disponível à rede educativa do Concelho. Dá para ver bem a adesão dos professores a esta ideia de comunidade educativa e poderem expandir as oportunidades educativas e experiências de aprendizagem que propõem aos seus alunos ao território, dentro de uma empresa, dentro de um museu, dentro de uma biblioteca, num espaço público, numa praça, num jardim, etc. Ora, quem, se não uma Câmara Municipal, no município, pode estar em condições de construir um projeto educativo desta natureza em parceria com as escolas e com os professores e disponibilizá-lo à comunidade escolar? Ninguém. Isto é um bom exemplo de como os municípios podem ter um papel importante na construção educativa local. Sem beliscar aquilo que é a autonomia curricular e pedagógica dos professores e a liderança educativa dos processos de aprendizagem no contexto escolar e na sua sala de aula. É um projeto extraordinário que vive do livre-arbítrio do professor, querer participar ou não querer participar, mas que afirma a capacidade, por exemplo, de um município se posicionar na construção colaborativa de políticas educativas locais.
Eu sei que o nosso tempo está a passar e agora vou passar para outra coisa mais prática que tem mais que ver com as contendas que estão aí no ar. Exatamente. Agora vamos para assuntos mais... outro tipo de assuntos. Contratação de professores, por exemplo, ou assunção de outras... Mas essa é talvez agora a do momento. Não é? Vamos imaginar a hipótese teórica de a contratação de professores ser feita localmente pelos municípios, não é? Que é uma coisa que agora se fala. Eu não sei dizer se é bom ou se é mau. Eu acabei de vir há pouco tempo de Tampere, na Finlândia, onde estive com o meu colega responsável pela educação na cidade de Tampere, a conhecer, portanto, a gestão autárquica na Finlândia e visitei escolas e apercebi-me de que na Finlândia, ao nível da educação básica, a esmagadora maioria das competências dessa natureza estão nas câmaras. A contratação, em toda a Europa, a contratação de professores os funcionários de uma escola são todos municipais, Exatamente. desde os assistentes técnicos, assistentes operacionais, técnicos superiores, professores. Sei que não se compreende em Portugal este Portanto, estado de arte, não é? Quer dizer, portanto, eu não vamos lá ver, nós continuamos a ser o país mais centralizado. Eu creio que nós, neste momento, ao dia de hoje, seremos o país da Europa, o único país da Europa onde isto acontece. Não sei como é que é na Grécia, na Roménia, mas eu diria que a esmagadora maioria tem tudo nas câmaras. Portanto, o que é que isto nos leva a dizer? Eu citei a Finlândia como podia citar outro exemplo. Claro. Mas portanto, os finlandeses não são propriamente incapazes, não é? O país não funciona propriamente mal. Exatamente. E, até ver, os resultados educativos são extraordinários e têm sido ao longo dos anos. Não há de ser pelo facto de os profissionais da educação serem recrutados localmente, não é? Que as coisas andam mal. Claro, portanto, o problema não está certamente aí. Portanto, essa questão é uma falsa questão. Quando se coloca este bicho-papão da municipalização, que eu acho que é uma má colocação da questão, não é? E quando estas questões discutem, eu acho que perde-se o foco de algo mais importante que está acima disso. E que não tem só que ver com a educação, tem que ver com muitas outras coisas que funcionam mal no nosso país. Portugal continua a ser um dos poucos países da Europa que não tem um nível intermédio de administração e gestão do Estado. Quer dizer, temos as juntas de freguesia e os municípios e depois temos lá em cima a administração central. Não é? E não temos, portanto, um nível intermédio. Caminhamos para lá, temos as CCDRs e tal. Sim, mas não é bem o que é que falta? Falta concretizar algo que está na Constituição da República Portuguesa, que a miúde se fala, mas que nunca mais se concretiza, que é o processo de regionalização do país, não é? E o que é que isto tem a ver com as questões das políticas educativas e com as políticas de gestão do território? Tudo, não é? Porque nós temos um mapa autárquico profundamente desigual. Não é? Profundamente desigual. Nós vivemos aqui na área metropolitana de Lisboa e quem vive na área metropolitana do Porto podemos cair na ratoeira de pensar que a realidade que nós conhecemos é a realidade nacional. Não é. Estes municípios urbanos de grande dimensão nas áreas metropolitanas e no litoral do país são ultra-minoritários. A maior parte do país não é isto. Nós temos municípios com poucos milhares de habitantes, né? Mas que administram um território muito maior do que municípios que têm 200, 300 mil habitantes. O nosso mapa de poder local é profundamente desigual. É desigual em número de população, é desigual em área territorial e também é desigual naquilo que é a capacidade técnica e gestionária instalada nas próprias equipas autárquicas desses municípios. Portanto, nós não podemos abordar esta questão da municipalização disto ou daquilo de maneira séria sem atacarmos um outro problema que é a organização administrativa do Estado português. Nós precisamos de colocar na agenda definitivamente este problema da regionalização, porque
A partir do momento em que nós tivermos um poder regional, não é, executivo, e uma Assembleia Regional deliberativa eleita pelo povo, para administrar uma determinada parcela do território, aí sim, essa discussão faz sentido. E aí sim estaremos melhor preparados para assumir, ao nível local, a transferência efetiva de um conjunto muito maior de responsabilidades. Estaremos a falar de áreas territoriais mais pequenas, estaremos a falar de uma coisa que não acontece agora, que é uma solidariedade intermunicipal que se construirá dentro da região, que assume uma determinada identidade, um determinado posicionamento, uma visão, um conjunto de metas e um horizonte para o qual todos aqueles municípios convergem, não é? Os municípios mais ricos, com mais capacidade, não é? Numa relação de cumplicidade solidária ao nível da região, apoiarão os municípios mais deprimidos e com menos possibilidades, e poder-se-á finalmente, de facto, assumir compromissos e assumir responsabilidades ao nível local de uma forma que faça sentido. Aquilo que está a acontecer neste momento é uma ficção. Né? Que oculta esta discussão, que é a discussão verdadeiramente importante. Não é? Portanto, já temos aqui tema para uma próxima conversa. Eu fico muito satisfeita de sermos os dois a favor da regionalização. Portanto, é um tema de facto que tem, infelizmente, se atrasado muito, não é? E já estamos há várias décadas à espera do processo da regionalização. Para terminarmos, eu gostava de lhe perguntar qual é a marca que o Sr. Vereador, que é professor, portanto, é alguém que está num lugar, mas sabe do ponto de vista teórico aquilo que está a fazer, não é? Portanto, não é algum político que foi colocado naquela lista e para ser vereador da educação sem ter qualquer conhecimento da educação. Isso infelizmente acontece muitas vezes com resultados desastrosos. Mas o Sr. Vereador, portanto, tem toda a sua vida profissional na educação, não é? Portanto, qual é a marca que quer deixar no município de Oeiras? Bom, é uma pergunta muito difícil porque nós estamos a fazer muitas coisas e eu escolhia já 5 ou 6 marcas, não é? Mas isolar uma tenho muita dificuldade. Se tivesse que escolher uma, eu diria já as oportunidades que estamos a criar para os jovens finalistas do ensino secundário com rendimentos per capita dos seus agregados familiares muito baixos para prosseguirem com tranquilidade, com confiança e com convicção e acreditando no futuro o seu percurso universitário no ensino superior. Nós desenhámos em Oeiras um programa único de bolsas de estudo para o ensino superior. Estamos este ano portanto, a conceder perto de 1000 bolsas de estudo para o ensino superior, e isto significa poder dizer com muita satisfação que em Oeiras ninguém fica para trás. Todos os estudantes que terminam o ensino secundário querem prosseguir estudos para o ensino superior. Se tiverem dificuldades económicas no seu agregado familiar, não é por isso que não perseguem o seu sonho, porque a Câmara paga a todos, sem exceção, universalmente. Não há cotas, não há limites, não há limite de orçamento, não há limite de nada. Paga a todos. E isto é uma autêntica revolução naquilo que é a construção de oportunidades para o futuro. E eu quero acreditar, e não posso não acreditar em outra coisa, que isto vai deixar uma marca grande numa geração de oeirenses, Claro. não é? Que se lhe vê abrir portas e janelas e estenderem-lhe passadeiras para prosseguir o seu caminho, independentemente da situação económica ou financeira da sua família. E isso é extremamente gratificante, porque ao fim e ao cabo é aquilo que é mais recompensador e mais reconfortante na vida de um autarca.
que é a possibilidade de, com as suas decisões, transformar a vida Ter das impacto pessoas. na vida das pessoas. Muitos parabéns, muitos parabéns. Aí tivemos hoje connosco o Sr. Vereador da Educação da Câmara Municipal de Oeiras. Tenho a certeza que gostaram tanto como nós desta conversa. Eu agradeço mais uma vez a vinda do Sr. Vereador, deixando só aqui a nota que visitem o website da Câmara Municipal de Oeiras, sigam a intensa atividade do Sr. Vereador e todas as medidas que tem para os habitantes do município de Oeiras. É verdadeiramente notável o que fazem e é pena que a comunicação social não divulgue amplamente, como por vezes divulga notícias más que nos põem mal dispostos, e este município tem muitas notícias boas que nos deixam bem dispostos. Até à próxima, bem-ajam.